apóstolo. Quem se autodeclara apóstolo já é mentiroso, por natureza. Nenhum apóstolo da Bíblia se autodeclarou. Se você ler Gálatas, ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não da parte de homem algum, da parte de Deus. Paulo disse: não. Como é que Paulo foi empossado no apostolado? Caminho de Damasco, aparece Jesus e fala: eu vou colocar você no apostolado. Como é que os apóstolos foram escolhidos? Jesus chamou eles e falou: você escolheu cada um deles. Apóstolos não pode você não pode chegar no lugar e falar: eu sou apóstolo. Não pode. Então escute-me bem, todos os apóstolos da atualidade, todos eles, do Brasil e do mundo, são mentirosos. Ninguém pode se declarar apóstolo. Apóstolo tem que ser colocado na função pelo próprio Cristo. Segundo lugar, apóstolo tem que ter visto Cristo, tem que ser testemunha ocular da ressurreição. Tem que ver, Jesus tem que aparecer ressurreto, não é um sonho. Jesus tem que aparecer para ele ressurreto. E apóstolo tem que ser colocado no cargo por Jesus. Porque ver Jesus ressurreto, muitas pessoas viram no primeiro século. Então, apóstolos. O que seria da igreja brasileira se esse bando de apóstolo que se declara apóstolo fosse tratado dessa forma? Se as igrejas fizessem isso, vamos provar os apóstolos e ver que eles são mentirosos. O que aconteceria? Elas receberiam o aplauso de Jesus. Jesus vai falar: parabéns. Vocês têm uma coisa maravilhosa. Vocês não podem suportar os homens maus. Quem são eles? Os que se declaram apóstolos. Vira as páginas da sua Bíblia para Atos capítulo 20, rapidamente. Versículo 28, Atos 20, 28. Atentai por todo o rebanho. Paulo está falando, deixa eu pegar aqui para ficar claro para você. Verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Paulo mandou vir os pastores de Éfeso. Paulo chamou: traga todos os pastores de Éfeso que eu quero falar com eles. Agora pode avançar no versículo 28, ele vai falar para os pastores de Éfeso: atendei por vós, tome cuidado da vida de vocês e de todo o rebanho de Cristo sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, bispos. Vocês têm que pastorear a igreja de Deus, a qual ele próprio comprou com seu sangue. Verso 29. Olha Paulo falando, 30 anos depois isso vai acontecer. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Sabe quem são esses lobos vorazes? São os que chegaram a ouvir: eu sou apóstolo. 30 anos depois os lobos chegaram. E Paulo diz mais, verso 30. E eu sei que dentre vós mesmos pastores se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar atrás deles os discípulos. E 30 anos depois, João está vendo essas pessoas dentro da igreja ensinando. E hoje no Brasil há muitos pastores no púlpito ensinando a libertinagem, a licenciosidade, a promiscuidade, dizendo para os jovens no púlpito abertamente: não precisa manter pureza para casar. Isso era para outro século. Hoje você tem que experimentar a vida sexual. Eu vi um pastor que disse certa vez, um pastor batista, que disse o seguinte: desde que você tenha uma vida sexualmente ativa com a sua namorada, desde que você seja fiel a ela, tudo bem. Você não pode ser como um cachorro que saia em cada esquina com uma cadela. Isso é dito do púlpito das igrejas. E os jovens: puxa, que pastor para frente. Agora, se você for na igreja dele, a igreja está entupida de gente. Talvez seja isso que as igrejas tradicionais precisem. Ensinar, vamos flexibilizar um pouquinho. O padrão está muito alto. Se você quer ter uma experiência extraconjugal no seu casamento, sem problema. Vai até apimentar o seu relacionamento. Porque se está sendo tão severo com seus filhos, para de ser quadrado, você vai perder ele para o mundo. Deixa eles curtirem a vida. Que tal? Seus filhos querem experimentar drogas, por que você não compra e fornece para eles em casa mesmo? Num ambiente mais controlado. Será que a igreja vai crescer? Já pensou semana que vem? Os noias chegando aqui: ô pastor, que legal. Quem sabe podemos mudar a ceia do Senhor, como algumas igrejas aqui próximas fazem? Por que usar o pão e o cálice? Por que não usar Ruffles, batata Ruffles e Coca-Cola? Sabia que tem isso já? Por que não servir guaraná com pipoca? Porque é só um símbolo, você não pode idolatrar essas coisas. E as igrejas estão assim, bombando.
Vi um pastor que estava batizando em toboágua. Gente, eu sou muito antiquado. Eu só entro na piscina e batizo a pessoa. Eu vou concorrer com a pessoa que sobe no toboágua e fala, eu te batizo. A pessoa, tchá! E a igreja bate pau. O diabo está deitando e rolando. Mas tem uma coisa que conforta o meu coração. A Bíblia diz que estreita é a porta. Estreito é o caminho. E vou repetir aqui. E são poucos os que acertarão com ela. E a pergunta que você tem que fazer é: você está entre os poucos que vão acertar a porta, o caminho estreito? Ou você está à procura do oba-oba?